Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Eu estou aqui ao lado de um dos nossos diretores mais queridos, ex-presidente da casa, e que hoje vai falar sobre um personagem muito importante. Com vocês hoje, Mauro Sebastião Pompilho. É sempre um prazer muito grande poder participar do trabalho tão esplêndido, tão excepcional que é desenvolvido pelo Sidney, trazendo a oportunidade das criaturas tomarem conhecimento com informações da doutrina espírita, dessa doutrina tão excepcional, que tantas maravilhas trouxe para nós, esclarecendo assim de forma muito fácil de se compreender todos os ensinamentos que o Divino Mestre trouxe para nós. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Sidney. Mauro, quando a doutrina espírita foi codificada, Allan Kardec não precisou criar uma nova religião, ela já existia. O cristianismo. Não é à toa que o espiritismo é chamado de cristianismo redivivo. Ele é Jesus que volta a nos falar. Estamos agora em pleno mês de dezembro. Para você, Mauro, qual é o significado da data relativa ao Natal do Cristo? O Natal do Cristo tem uma importância transcendental, porque nós não poderíamos, evidentemente, deixar de marcar com grande significação a vinda do Divino Mestre, a presença dele na nossa esfera terrena. E se nós não tivéssemos essa pontuação, essa marcação, possivelmente, às vezes, a gente não daria a ênfase necessária, fundamental, importante à presença dele nas nossas vidas. Mas, Mauro, tudo bem que a gente comemore agora em dezembro o aniversário do Cristo, o grande aniversariante do ano, mas consta que o Cristo não teria nascido exatamente nessa data, dia 25. Aliás, falam até que o ano zero não é exato. Mauro, essa informação tem procedência? Não sabemos exatamente o dia e o ano em que o Cristo nasceu e por que foi escolhida a data de 25 de dezembro? Veja bem, o cristianismo se propagou depois do retorno do Divino Mestre à pátria da espiritualidade, se propagou nos quatro cantos do mundo então civilizado, de uma forma desordenada, vamos dizer assim. Os vários apóstolos, em decorrência da dispersão, cada qual partiu para um local e ali foi pregar, e aí foi, de alguma forma, disseminar essas verdades. Chegou um momento na história do cristianismo que se precisava, de alguma forma, fixar datas. O cristianismo, a partir do meados do século IV, sofreu uma influência muito grande da civilização romana. E, nesta época, comemorava-se um deus romano, o deus da produção, o deus da fertilidade, o deus que, de alguma forma, tinha uma significação de vida. Acredita-se que, possivelmente, por decorrência dessa cultuação que se fazia a esse Deus, é que se resolveu, o cristianismo então resolveu, já a Igreja Católica, né,
já constituída, ela resolveu fixar a data de 25 de dezembro como a data do nascimento do Cristo. Então foi um período considerado assim como de início de fertilidade. Exatamente. E colocou-se o Cristo como sendo, vamos dizer, esse regente dessa fonte produtora de tantas luzes para a nossa humanidade. Mauro, mudando para outro assunto. Maria, mãe de Jesus, ela é respeitada de uma maneira geral, pelo menos pelo mundo ocidental. O Espiritismo, o movimento espírita tem um imenso respeito por Maria, dizendo que ela foi um espírito que não tinha nenhuma conta para acertar, nenhum pecado, e mesmo assim se predispôs a sair de uma esfera superior e vir para a Terra para se tornar a mãe de Jesus. Mauro, fala um pouco dessa figura extraordinária, porque houve uma época na humanidade que Maria era até mais conhecida do que o próprio Cristo, né? Verdade, verdade. Fala um pouco de Maria. Na verdade, esse espírito que encarnou aqui na Terra com o nome de Maria, segundo informações de irmãos desencarnados, ela teria vindo de Júpiter, com essa missão excepcional de receber em seu seio o Divino Mestre. Lógico que essa concepção não poderia ser uma concepção, vamos dizer assim, à moda da casa, porque era alguém muito excepcional que estaria vindo para o nosso planeta desenvolver essa atividade tão excepcional que ele desenvolveu. Então esse espírito muito evoluído aceitou essa incumbência e nasceu aqui na Terra, encarnou aqui na Terra com esse objetivo. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Mauro se ele acredita nessa história, nessa fábula de que Maria não teria tido conjunção carnal com José e que Jesus teria concebido por obra e criação do Espírito Santo. Qual será a posição dos espíritas a esse respeito? Não saiam daí não. Já já estaremos de volta. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje, contando com a presença de Mauro Pompilho, esse querido amigo, orador, estudioso da doutrina espírita, diretor desta casa, presidiu o Centro Espírita Amor e Caridade. E Mauro, eu queria que você continuasse falando um pouco de Jesus e agora especificamente da mãe de Jesus, Maria. Mauro, você acredita realmente que Maria não precisou da conjunção carnal com José para conceber Jesus? A verdade é que para Deus nada é impossível. Mas o que a gente, estudando
percebe é que efetivamente fatos inusitados aconteceram e se repetiram. Fatos inusitados. Jesus curava as pessoas impondo as mãos, um fato incomum. Mas Pedro também fez isso. Paulo também fez isso. Muitas outras criaturas humanas também fizeram isso. Agora, a geração de um ser humano, sem ser através do conúbio carnal entre o pai e o filho, não se repetiu jamais. Não se repetiu jamais. Então, se você analisar com bastante lógica daquilo que a vida tem proposto, tem ensinado para nós, você há de concluir que não pode ter acontecido essa geração sem ter havido o conúbio entre José e Maria. E isso não desprestigia absolutamente em nada a figura de Jesus. Na verdade, o pessoal na época, né, os sacerdotes consideravam o sexo um pecado, né? Pois é. Inclusive, a conjunção carnal era feita com roupas, né? Exato. E para que não houvesse a paixão. E acharam que Maria jamais poderia ter, entre aspas, pecado. Me diga uma coisa, Mauro, como é que nasceu Jesus? Tem essa história aí de que houve um chamamento para que José comparecesse para fazer um censo demográfico, e ele teria colocado uma mulher grávida sobre uma montaria, e teria aí percorrido quilômetros mais quilômetros. Há hoje outra versão, a de que a Belém a que se referem não seria a Belém de Judá, mas sim uma cidade muito próxima de Nazaré, e que teria o mesmo nome. O que você acha dessa história? Olha, eu acho que há muita controvérsia a respeito disso. A história registra que efetivamente naqueles tempos houve um censo exigido pelo Império Romano. O Império Romano colhia seus tributos, fazia muita questão de colhê-los, através desses censos. Por esses censos, as pessoas tinham que indicar o que possuíam, etc. e coisa. Né? E a maneira de organização desse censo era segundo a origem da família. Vejam que coisa interessante, a origem da família. Não era sobre a habitação da família. Então, o que a história diz é que, efetivamente, por decorrência do censo, é que eles teriam se deslocado da Galileia para Belém, que fica próximo de Jerusalém. Na Judéia. Da Judéia. Na antiga Judéia, né? Na antiga Judéia, né? E, então, esse fato histórico, ele parece que é razoável. Foi por decorrência deste censo do Império Romano. E, de qualquer forma, muito embora se fala que era uma distância, não era uma distância tão grande, até porque ainda hoje Israel é um país de dimensões territoriais bastante pequena, né? Bastante pequena. Teria o quê? Vamos dizer, 200 quilômetros. Mas em cima de um burrinho, uma mulher grávida... Eles gastavam dias, iam devagarinho e tal, né? Então, dá para você aceitar que efetivamente aconteceu isso. Até porque, né, fatos posteriores confirmam
a existência da gruta onde Jesus teria nascido, né? E então são fatos bastante comprováveis que nos leva a admitir que efetivamente Jesus teria nascido nesse Belém, nas proximidades de Jerusalém. Mauro, um personagem que não aparece muito é o pai de Jesus, José. E dizem que ele foi escolhido, selecionado a dedo para que ele pudesse dar educação como carpinteiro, né? Me fala um pouquinho de José, e se você puder emendar também na sua resposta, se ele teve mais filhos com Maria. Veja bem, José era da tribo de Levi, e os levitas tinham o compromisso de oferecer serviço, trabalhar periodicamente por um determinado tempo, o tempo eu não tenho bem presente qual seja, nos templos, no templo de Salomão, no templo de Jerusalém. E José seria um dessas criaturas que efetivamente frequentava esse templo. Dava sua contribuição, o seu serviço nesse templo. E lá ele teria conhecido Maria, porque Maria teria ficado órfã de pai e mãe muito cedo e teria sido criada no templo. Sim. Teria sido criada no templo. Lá ele conheceu Maria. Mas, pelo que se percebe das várias informações constantes dos evangelhos, Jesus teria irmãos. E entende-se que Maria teria sido a segunda esposa de José. E com a primeira esposa ele teria tido esses filhos que são citados nos evangelhos, né? Quer dizer que Jesus teve então irmãos. Jesus teve irmãos por parte de pai. Muito bem. No próximo bloco eu vou comentar com o Mauro, quero que ele comente um pouco sobre aquela estrela que apareceu guiando os reis magos, qual foi a importância dos reis magos, dos pastores, e quero que ele depois termine o programa falando um pouco a respeito da missão de Jesus, do trabalho que ele teve para trazer uma mensagem que foi revolucionária e repercute até hoje. Não saia daí, no próximo bloco, no último do programa de hoje, nós vamos comentar um pouco mais a respeito de Jesus e do Natal. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje. Sempre lembrando que é uma produção do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E hoje contamos com a presença de Mauro Pompilho, essa figura carinhosa, respeitosa, muito querida por todos nós. Mauro, estamos falando de Jesus, dos seus irmãos,
Existiu mesmo a tal estrela de Natal, Mauro? Pois é, pois é. Essa estrela de Natal, ela, se você ouve ou lê sobre ela em obras as mais diferentes, tá? A verdade é que nós sabemos hoje, pela ciência, pela astrologia, que a estrela é um sol. E é inadmissível que um sol se desloque, acompanhando algumas pessoas, né? Em espaços pequenos de tempo, porque a grandiosidade dele é imensa, né? Ele não se movimenta. O Sol, ele praticamente, ele se movimenta. Ele se movimenta porque um Sol, ele é a raiz de um sistema planetário, ao redor do qual giram muitos planetas, mas ele está inserido numa galáxia que se movimenta no universo. Então seria né? impossível que ele aparecesse... Mas o Sol aparecer em nível pequeno, diante de algumas pessoas, para guiá-las para o seu caminho, é algo assim difícil de você aceitar. A lógica não existe. O que você acha? Talvez um fenômeno atmosférico ou uma visão? Lógico, o mundo espiritual tem as suas, ainda mais no caso de Jesus, o mundo espiritual tem as suas formas de iluminar e orientar. Ele dispõe, né? Nós não sabemos quase nada do mundo espiritual, sabemos quiredas, sabemos muito pouco, mas certamente há meios de se criar luzes, tá? E fazer essa luz de alguma forma se desenvolver, se transportar no espaço físico. E nós temos notícias desses fenômenos de efeitos físicos como possíveis, né? Como possíveis. Então, realmente, uma estrela não era. Está fora de cogitação que fosse uma estrela. Agora, é um fenômeno, porque esse fenômeno foi visto, né, não só pelos Reis Magos. Tá? Se você ler um livro escrito por uma escritora inglesa, Taylor, não sei do que, não me lembro o nome dela agora, que fala sobre a vida de Lucas, Lucano. O Lucas, nessa época, era um jovem que vivia numa cidade síria. E ele narra no livro dele, né, que ele efetivamente viu esse sinal aparecer no céu. Tá? E ele ficava encabulado, que sinal é esse? Tá? E ele, quando chegou até Israel, Jerusalém, etc., é que ele ficou sabendo que houve um sinal luminoso guiando os Reis Magos. E os pastores existiram? Os pastores existiram, os pastores tranquilos, né? Porque era uma região de... Aliás, o pastoreio era uma das atividades mais comuns naquele tempo, né? O pastoreio de ovelhas, né? A gente lendo o Velho Testamento e o Novo também, a gente percebe como que o pastoreio era comum, pastoreio de ovelhas, tanto que Jesus se serviu muito nas suas palavras do cordeiro, né? Do meu redil, do meu rebanho, porque era comum. Jesus trabalhava com aquilo que o povo podia entender, o povo podia compreender. Então ele usava muito cordeiro, ovelhas, meu redil, meu rebanho, etc. Não é? O pessoal plantava muitas uvas para fazer a bebida, o vinho deles. Então Jesus usa a videira nos seus exemplos. Então Jesus se valia das coisas comuns da vida para ensinar, para, no fundo, trazer o aspecto moral importante daquele ensinamento. Então, mas, efetivamente, os pastores existiram, né? Eles foram avisados, segundo os evangelhos, pelo próprio anjo Gabriel, que foi o anjo da anunciação a Maria, de que ela iria gerar alguém especial, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Você é bendita entre as mulheres. Bendito será o fruto do teu ventre. Muito bom. A que você dará o nome de Jesus. Tá? Mauro, Anunciação. me diga uma coisa. Estamos no final do programa já. Eu não posso deixar de perguntar para você sobre a mensagem de Jesus. Foi revolucionária. Numa época em que a mulher não era respeitada, em que por um problema qualquer o indivíduo era condenado à morte, e de repente Jesus vem falar de perdão ao inimigo. Você não acha que os homens estranharam essa mensagem nova, Mauro? Tanto estranharam que mataram O autor. O autor, o divulgador, né? Evidentemente que a mensagem de Jesus, ela foi chocante diante do seu próprio povo, porque o seu próprio povo, ele vivia atrás de quinquilharias, de coisas sem importância, sem valor, sempre sob a alegação de que aquilo teria sido ordens de Deus, né? Quando nós sabemos que efetivamente Deus não chega a esses níveis de informações. Então eles legislavam de acordo com os interesses econômicos deles, a cúpula reinante, né? Os grandes doutores da lei, tá? Tanto que eles eram constantemente atacados, denunciados pelos profetas, que eram os médiuns, né? Aqueles que recebiam efetivamente informações do mundo espiritual sobre as coisas dignas e corretas. Então Jesus deu um arcabouço de vida que entrou absolutamente em choque com tudo aquilo que as lideranças judaicas... Mauro, só para encerrar o programa, você citou Taylor Caldwell, que escreveu o livro Médico de Homens e de Almas, referindo-se a Lucas, né? Lucano. Isso. Mauro, para encerrar agora, o Cristo ainda vive entre nós? Sempre, sempre e sempre. O Cristo está presente nas nossas vidas. Ele é o nosso divino mestre, é o nosso guia, é a nossa luz, é a nossa verdadeira estrela. Nós não somos ninguém sem o Cristo, tá? Isso é cabal, isso é tranquilo. Por quê? Porque Ele é o preposto de Deus para guiar-nos neste planeta. Ele é o preposto de Deus para guiar-nos neste planeta. Então Ele está presente sempre. Ele está presente sempre. Então nada mais justo que neste Natal nós, mais uma vez, reverenciemos a figura do Cristo e, seguindo essa proposta que o Mauro nos faz de que Ele sempre está conosco e sempre estará. Obrigado, Mauro, pela sua presença e deixe aqui para os nossos telespectadores a sua mensagem de Natal. Eu agradeço muito a oportunidade. Falar de Jesus é algo que sempre me entusiasma muito, porque nós devemos os nossos conhecimentos, esses conhecimentos que nós vamos devagarinho trazendo para a nossa consciência, devemos a Ele, tá? E nada mais justo que nós o reverenciemos todos os dias, mas muito especialmente naquele dia que foi designado, não me interessa, foi designado aquele dia como o dia em que se deve comemorar a vinda dele à Terra. Se ele nasceu naquele dia ou não, não importa, mas neste dia nós comemoramos a vinda dele ao nosso planeta. Então, isso é que é importante. Muito obrigado, Mauro, pela sua presença. Muito obrigado pela sua companhia. Um Feliz Natal para você. Na próxima semana estaremos de volta.